Como eu disse, né, gente, é um assunto muito importante a ser tratado, né, inclusive em relação a essas mudanças das leis que já vem aí há 2 anos, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada. E por isso está aqui comigo a minha querida entrevistada, Aline Giuliani. Seja bem-vinda ao Band Mulher. Ela que é a fundadora do Espaço Viva Iris e está aqui porque o Instituto, ele luta e ele batalha por esses direitos, né, esses diagnósticos precoces, né? Bem-vinda ao Band Mulher. Obrigada, fico muito feliz de estar aqui de falar sobre esse assunto tão importante. Inclusive, Aline, eu queria que você contasse para nossos telespectadores, em primeiro lugar, por que, né, o que é o Instituto Viva Iris e por que o Instituto ele batalha tanto para que, por exemplo, o SUS amplie a quantidade de diagnósticos no teste do pezinho, por exemplo. Certo. O Instituto Viva Iris nasceu da história da minha família. Eu tive uma filha, tenho uma filha que hoje vai fazer 19 anos, que tem uma doença rara, que é a atrofia muscular espinhal. E quando a gente conheceu esse universo, a gente acabou se envolvendo e, claro, buscando os direitos dela, buscando por tratamento para ela, até chegarmos ao Instituto Viva Iris, e hoje a gente tem diversos projetos que atuam desde a educação, conscientização das pessoas sobre o universo da pessoa com doença rara, da pessoa com deficiência, até projetos voltados para a qualidade de vida, inclusão no esporte. E a gente tem uma frente de trabalho muito importante também, que a gente chama de advocacy, que é justamente trabalhar para conseguir melhorar ou implementar novas políticas públicas para que sejam atendidas essas pessoas que precisam de atendimento. E a doença da sua filha, né, que é uma doença rara, ela não vinha diagnosticada no teste do pezinho, né? Então, se naquela época já viesse, poderia ter desde o início estar fazendo um tratamento, não é isso? Com certeza. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, genética, neuromuscular muito séria, é uma das maiores causas de óbito de bebês até 2 anos de idade no mundo. E ela ainda não é contemplada no teste do pezinho. Ela está no projeto de ampliação, mas ela foi inicialmente colocada na 5ª fase, né? O projeto ele veio escalonado em 5 fases de implementação. A AME estaria na 5ª fase, nós conseguimos, através de uma audiência pública, o Universo Coletivo AME, que é uma coalizão de associações que lutam pelas pessoas com AME, conseguimos antecipar para a 4ª etapa, mas isso ainda não é uma realidade. O exame de fato ainda não está acontecendo. Esse teste, gente, acho que a gente tem imagens aí, o bebezinho assim que nasce, nos primeiros dias, ele vai, a gente leva ele numa unidade de saúde para dar aquela picadinha no pé, um pouquinho só do sangue, né? Ele usa e por ali, hoje, e desde muito tempo, pelo SUS, ele diagnostica 6 doenças raras, por convênios médicos e particulares, muito mais, né? Sim, a gente tem a possibilidade de fazer um exame ampliado de maneira particular, mas isso não é o ideal. A gente está falando de doenças que podem ser triadas, são doenças que trazem sequelas seríssimas, risco de óbito, né? Para as crianças e que podem ser tratadas. Uma das coisas mais importantes, acho que toda a sociedade precisa entender isso, é que os critérios para que uma doença seja incluída no teste do pezinho, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, é que tem que ser uma condição conhecida. A gente precisa entender se essa condição ela causa sequelas importantes e graves e se existe um tratamento disponível no SUS. No caso da AME, por exemplo, hoje a gente tem três medicamentos, 3 terapias que estão disponíveis no SUS, mas a gente não tem um diagnóstico pelo SUS. Então, o objetivo da coalizão do Universo Coletivo AME, do Instituto Viva Iris, nesse trabalho de advocacy, é conseguir antecipar a implementação da AME no teste do pezinho e fazer com que a lei, né, que é a Lei 14.154/21, seja de fato efetivada e a gente tenha diagnóstico. É isso que eu queria falar, né? Essa lei ela foi aprovada há 2 anos praticamente, ampliando para 50 doenças, né, que podem ser detectadas, mas ela ainda não entrou em vigor, né? Então ela ainda está... Ela já está em vigor. Ela está em vigor, mas ela ainda não é aplicada. Essa lei é um projeto de lei aprovado em maio de 2021. Ela já está em vigor, mas ainda ela não está efetivada. Então, o que acontece é que existe um programa, um escalonamento, como eu falei, de que deveria ser implementado em fases,
Porém, o Ministério da Saúde ainda não informou qual o cronograma, quando isso vai acontecer. Todas as conversas que a gente tem com o próprio Ministério trazem quais são os desafios. Nós vivemos num país continental, que tem muitas dificuldades, a gente precisa de outros tipos de tecnologia, mas o que a gente precisa nós já sabemos quais são os desafios. Quais são as soluções que a gente vai trazer para que esses desafios sejam superados? A gente precisa de diagnóstico e tratamento para todas essas crianças. E um recado importante que eu queria deixar para toda a sociedade, que muitas vezes as pessoas pensam, falar de doença rara, diagnóstico, isso não é um problema meu, eu não sei o que é isso, não vivo isso. Só que a forma como a gente está estruturado não deixa para a gente a clareza de que o diagnóstico de uma doença rara ele é uma possibilidade para qualquer pessoa. Com certeza, né? Qualquer pessoa está suscetível a isso. Aline, olha só, para finalizar o projeto, né, do Instituto, vamos até mostrar o seu Instagram para o pessoal conhecer. É bem bacana porque vocês lutam por esses direitos, vocês têm parcerias com outros institutos em várias partes do país para que o governo, batendo em cima mesmo, para que o governo abrace a causa e melhore esses projetos quando a gente fala em saúde, e inclusive o que é oferecido pelo SUS, né? Sim, com certeza. Como eu falei, o Instituto hoje tem várias frentes de trabalho, né? A gente quer atender toda a sociedade, principalmente a infância. Nós temos projetos literários, projetos de inclusão esportiva, de inclusão social e muitos projetos de educação e conscientização. Inclusive, a gente convida aí as empresas aqui da região que queiram nos receber, porque a gente também faz um trabalho bacana dentro dos espaços, falando sobre todo esse universo de maneira a conscientizar as pessoas. Bacana. Né? Então, são projetos que com certeza merecem apoio. Aline, o nosso papo aqui infelizmente é rapidinho, mas assim, sempre seja bem-vinda aqui ao Band Mulher. Obrigada aqui por participar e trazer um pouquinho de uma informação tão ampla que é a importância do teste do pezinho. Eu que agradeço muito o espaço e o nosso lema esse ano, a gente está falando que uma gota do seu tempo pode nos ajudar a colocar a AME no teste do pezinho. Então, pedir para que as pessoas deem atenção ao tema, que se solidarizem e que ajudem a pressionar o Ministério da Saúde, o governo, a ter mais diálogos para que a gente consiga, de fato, ver isso acontecer.